os astrônomos voltaram a direcionar o seu olhar para além dos limites do sistema solar, para onde reina o vazio interestelar, pontilhado por destroços gelados e viajantes rochosos que, há milhares de milhões de anos, vagueiam entre as estrelas. Recentemente, eles anunciaram a observação de um objeto misterioso que pode vir a ser apenas o terceiro visitante interestelar alguma vez registrado pela humanidade. Atribuíram-lhe a designação provisória A11PL3Z. Atualmente, ele desloca-se numa trajetória gigantesca e alongada, aproximando-se inexoravelmente do Sol. E já dentro de 4 meses, ele atingirá o ponto de maior aproximação com a nossa estrela e depois, muito provavelmente, abandonará para sempre os limites do sistema solar. Portanto, este visitante está apenas de passagem. Mas o que já se sabe sobre ele? Afinal, em toda a história das observações, apenas 2 vezes os astrônomos conseguiram detectar visitantes interestelares semelhantes. O primeiro caso é, talvez, o mais conhecido do público em geral. Foi descoberto um asteroide que recebeu o nome de Oumuamua, que em havaiano significa mensageiro de longe, o primeiro a chegar. Ele impressionou os pesquisadores com sua forma estranha, que lembrava um charuto espacial ou um disco achatado, e também pela aceleração incomum que desafiava uma explicação simples. Mais tarde, já no ano de 2019, o cometa Borisov se tornou a segunda prova de que objetos do espaço interestelar realmente, de tempos em tempos, cruzam nossa órbita e voam através das regiões internas do sistema solar. O atual candidato a visitante interestelar já despertou um enorme interesse científico. De acordo com os cálculos, ele se desloca a uma velocidade surpreendente, de aproximadamente 245 mil quilômetros por hora. Para se ter uma ideia da escala, imagine, se ele passasse pela Terra, percorreria a distância da Lua até o nosso planeta em menos de 2 horas. Poderíamos dizer que é a entrega de pizza mais rápida da galáxia. Os parâmetros orbitais parecem ainda mais convincentes. O parâmetro-chave, a excentricidade de sua trajetória, é igual a 6. Isto é várias vezes superior ao valor característico de corpos firmemente ligados pela gravidade do Sol. Simplificando, com uma excentricidade superior a 1, a órbita não é fechada, o que significa que o corpo simplesmente passa, para nunca mais voltar. Por outras palavras, o novo visitante, por todos os indícios, é realmente proveniente das profundezas do espaço interestelar e atravessa o nosso sistema sem rodeios. Observatórios em todo o mundo já lançaram uma vasta campanha de observação. Atualmente, o objeto encontra-se dentro da órbita de Júpiter e aproxima-se de Marte. Em outubro, ele entrará num espaço onde a distância até ele se tornará tão insignificante que os telescópios terrestres conseguirão obter dados mais detalhados sobre a sua composição e superfície. De acordo com estimativas preliminares, o diâmetro do objeto pode atingir 20 quilômetros. Isto é comparável aos tamanhos das maiores cometas conhecidas pela humanidade e até excede as dimensões de asteroides que provavelmente causaram extinções em massa na história antiga da Terra. Em todo caso, não há motivo para preocupação. O objeto não representa nenhuma ameaça para o nosso planeta, então não se apresse em gastar o que poupou. A sua trajetória não só não cruzará a órbita terrestre, como também passará pelo lado oposto do Sol, o que elimina completamente a probabilidade de colisão. Já para os astrônomos, isto é uma verdadeira sorte. É possível realizar observações em total segurança, sem o receio de que algum fragmento de uma coma ou cauda hipotética rasgue o espaço cósmico perto da Terra. Visto que este é apenas o terceiro caso semelhante, os astrônomos abordam as interpretações com muita cautela. À primeira vista, parece que objetos semelhantes são uma grande raridade,
mas há razões para supor que há muitos mais corpos assim no universo. Sistemas planetários nos estágios iniciais do seu desenvolvimento são extremamente instáveis. Quando planetas massivos se formam e começam a interagir gravitacionalmente, uma parte significativa do material é ejetada para fora. Estimativas indicam que, durante a formação de cada sistema planetário, bilhões de grandes fragmentos, na forma de gelo e rochas, podem ser lançados para o espaço. Em essência, a galáxia está repleta de tais viajantes, tal como o metrô de uma metrópole. Simplesmente, a maioria deles permanece indetectável devido à sua pouca luminosidade. No entanto, existe um padrão interessante. Quanto menor o objeto e quanto mais escura sua superfície, mais difícil é detectá-lo. A velocidade dos objetos interestelares é muito maior do que a dos asteroides e cometas comuns, por isso, eles atravessam o sistema solar muito rapidamente. No caso do novo objeto, os astrônomos tiveram sorte. Ele pôde ser notado muito antes da sua máxima aproximação, enquanto Oumuamua foi descoberto já depois de ter passado pelo Sol. Isso oferece a oportunidade de, em alguns meses antes da sua partida, coletar uma enorme quantidade de dados, até mesmo imagens de alta qualidade. Mas o que exatamente torna os objetos interestelares tão importantes? Antes de tudo, esta é a oportunidade de literalmente tocar em uma substância que se formou em outro sistema estelar. Através da espectroscopia, os pesquisadores podem medir a luz refletida e, pela análise do espectro, determinar quais compostos cobrem a sua superfície. No caso do cometa Borisov, por exemplo, a análise da sua coma revelou a presença de gás, cianídrico e outras substâncias voláteis, o que surpreendentemente coincidiu com a composição de cometas da nossa nuvem de Oort. Isso levou os astrônomos a pensar que a composição química de jovens sistemas planetários pode ser muito semelhante independentemente da estrela em torno da qual se formam. Com o A11PL3Z, a situação é ainda mais emocionante. Até agora, não há provas de que ele emita gás. Se isso se confirmar, teremos o segundo objeto interestelar rochoso. Mas é possível um cenário diferente. Quando ele se aproximar do Sol e a sua superfície aquecer, sob uma camada de poeira pode haver gelo oculto. Se ele começar a evaporar, uma coma e uma cauda aparecerão, o que o classificará definitivamente como cometa. Talvez isso desaponte alguém, mas, prometo, o espetáculo será lindíssimo. Para as observações, nesses casos, são empregados os mais diversos instrumentos. Telescópios ópticos registram o brilho e a forma. Radiotelescópios são capazes de detectar moléculas evaporadas. Observatórios infravermelhos ajudam a avaliar a radiação térmica, o que permite refinar as dimensões e a condutividade térmica. De qualquer forma, quanto mais dados forem coletados, mais precisas serão as conclusões sobre sua origem, e isso é sempre interessante. De valor especial são as tentativas de estudar as trajetórias com a máxima precisão. Até mesmo o menor desvio pode indicar uma evaporação irregular de matéria ou propriedades físicas incomuns. No caso de Oumuamua, foi precisamente o desvio da trajetória gravitacional que gerou acaloradas discussões. Segundo uma versão, a aceleração foi explicada pelo efeito reativo. O gás evaporava de um lado e impulsionava o objeto para a frente. De acordo com outra, a causa poderia ter sido a pressão da luz solar sobre um objeto extremamente fino e leve. Isso levou a audaciosas hipóteses de que Oumuamua seria uma vela solar artificial com uma tripulação alienígena em seu interior. Embora a maioria dos especialistas considere tais versões improváveis, o próprio fato de sua discussão sublinha o quão pouco compreendemos sobre os corpos que chegam do abismo interestelar.
Nesta história, há ainda um outro detalhe notável. A observação do novo objeto une uma enorme comunidade internacional. Centenas de astrônomos de dezenas de países coordenam agora suas ações através de uma rede de troca de dados. E cada medição é uma contribuição para o esforço coletivo. Um grande número de observatórios amadores aderiu ao projeto. Até mesmo astrônomos amadores que possuem telescópios com um diâmetro de 30 a 40 centímetros são capazes de registrar o movimento do objeto, introduzindo importantes correções nos cálculos da órbita. Nos últimos anos, a astronomia tem vivido uma verdadeira revolução graças aos levantamentos automáticos do céu. Redes como Pan-STARRS ou os telescópios Catalina Sky Survey escaneiam vastas áreas da esfera celeste, fotografando-a com alta resolução. Algoritmos calculam automaticamente o movimento de pontos tênues, e foi assim que Oumuamua e o cometa Borisov foram descobertos. Uma nova geração de observatórios, como o Observatório Vera C. Rubin, em construção, será ainda mais eficiente. Talvez, já nos próximos anos, a detecção de objetos interestelares se torne um evento regular. E ainda assim, mesmo que um dia comecemos a vê-los às dezenas, cada caso, como A11PL3Z, será um evento especial. É como encontrar num cruzamento uma máquina do tempo que apenas por um instante espreitou nosso mundo e seguiu seu caminho. Este viajante traz consigo o mistério de outras estrelas e outros tempos. Da sua superfície, é possível coletar informações que são inacessíveis até mesmo a naves espaciais, pois nenhuma sonda ainda deixou o sistema solar tão distante a ponto de observar o nascimento de outros sistemas planetários. Tal objeto nos lembra que o espaço ao nosso redor não está vazio. Pelo contrário, ele está cheio de corpos errantes, histórias fugazes e fragmentos de matéria que outrora pertenceram a outros mundos. Dentro de alguns meses, a 11PL3Z desaparecerá novamente na escuridão, mas o conhecimento que permanecer após a sua visita alimentará a nossa imaginação por muito tempo. Cada observação como esta é mais um passo para compreendermos o quão rico e complexo é o nosso lar cósmico. Saudações a todos. Meu nome é Roman e hoje continuaremos a falar sobre um evento surpreendente deste ano, um objeto bastante estranho vindo das profundezas do cosmos, o 3I Atlas. Este é o terceiro visitante interestelar em toda a história das observações e ele já conseguiu fazer bastante barulho. Nos últimos dias, confirmaram a presença de água na sua coma, a uma grande distância do Sol, avaliaram indiretamente as dimensões da zona ativa e registraram a física cometária em desenvolvimento em tempo real. Mas antes que comecemos a fantasiar sobre naves espaciais, vamos entender o que exatamente e como os telescópios, desde o Hubble até o Swift, viram e que conclusões podemos tirar. Ele apareceu silenciosamente no 1º de julho deste ano. O levantamento automático Atlas, no Chile, capturou um objeto fraco, mas já evidente, numa trajetória hiperbólica muito alongada, essencialmente retilínea. Este é o principal passaporte de sua origem interestelar. A órbita não é fechada. A velocidade é tão grande que nem mesmo o Sol conseguirá reter este corpo. Ele simplesmente passará e voltará para o meio interestelar. Já nesta fase, ficou claro. Não é apenas mais um cometa, mas uma espécie de forasteiro, e não haverá muito tempo para estudá-lo. A seguir, começou uma verdadeira corrida de telescópios. O telescópio espacial Hubble foi um dos primeiros a fornecer uma imagem nítida. Vestígios de coma, uma cauda curta, poeira, tudo como num cometa, só que vindo não da nuvem de Oort, mas de fora. Com base nesses dados, por enquanto, só é possível limitar o diâmetro do núcleo por cima, na ordem de quilômetros. A cor do núcleo não pode ser separada da luz da poeira.
Mas o fato da atividade é óbvio. Não é um bloco inerte. Foram os dados de julho do Hubble, publicados pela NASA em 21 de julho, que serviram de base para as primeiras estimativas e suposições sobre a composição da poeira. Em seguida, uma descoberta marcante dos últimos dias veio do telescópio ultravioleta Swift. A uma distância de 3,5 unidades astronômicas do Sol, ele observou uma faixa de emissão, um sinal clássico de decomposição da água. Água e ainda por cima tão longe para lá dos limites onde o gelo H2O normalmente ganha vida no núcleo. A estimativa de produtividade é de aproximadamente 20% da área ativa, o que, para cometas, é de fato muito. A explicação é óbvia. Grande parte da água provém não do núcleo nu, mas de grandes grãos de gelo ejetados para a coma e evaporando lá. Tal comportamento foi observado em alguns cometas do Sistema Solar a grandes distâncias e agora também no interestelar. Mas o mais interessante, e o que me fez decidir fazer uma segunda parte sobre este objeto, é a sua velocidade, que se altera. Estranho, não é? Como se fosse controlado por algo ou alguém. Assustador, mas é muito cedo para ter medo. A velocidade do 13 Atlas realmente se altera, mas exatamente como a mecânica celeste prescreve. No momento da sua descoberta, a velocidade era de cerca de 60 km por segundo. A sua velocidade orbital máxima, ao passar pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol, atingirá 68 km por segundo. Mas o ponto principal é outro. Além da atração do Sol, poderá o cometa acelerar ligeiramente devido à ejeção de gás e poeira da sua superfície? Com cometas, isso acontece o tempo todo. Os jatos atuam como pequenos motores e, através deles, é possível saber a composição do cometa, onde ele está ativo e como ele gira. Atualmente, a órbita do 13 Atlas está calculada normalmente. É simplesmente uma trajetória hiperbólica direta, sem desvios estranhos. As observações continuam e diferentes grupos estão justamente verificando se existem esses empurrões intergalácticos adicionais. Mas o fato é que o cometa demonstra claramente atividade, que é visível nas fotografias e nos espectros. E agora, vamos à descoberta feita pelo telescópio James Webb. É a ele que se atribui uma tarefa crucial: separar a luz fraca da coma em elementos químicos, gelo, água, CO, CO2, matéria orgânica e comparar o sotaque da coma interestelar com o dos cometas do Sistema Solar. O plano é observar o Tri-Atlas antes e depois da sua aproximação ao Sol. O periélio está previsto para por volta de 30 de outubro deste ano. A distância mínima à Terra será de 1,8 unidades astronômicas. Isso é necessário para compreender como evoluem a composição e o tamanho das partículas. É o James Webb que deverá detectar as fracas linhas de CO e CO2, se elas existirem, e assim desvendar o principal mistério. Por que, com a presença clara de água, ainda não são visíveis os gases cometários clássicos, como ocorre com os outros? Ou talvez não seja um cometa? Os materiais oficiais da NASA afirmam claramente: o James Webb é uma das ferramentas centrais nos próximos meses. Paralelamente, os observatórios terrestres VLT, Gemini e RTF e os projetos de levantamento já acumularam um arquivo. As imagens e os espectros iniciais revelam um desvio espectral para o vermelho, característico de poeira rica em matéria orgânica, como nos tipos D e no cometa 2 e Borisov. Isso significa que a superfície foi irradiada por muito tempo por raios cósmicos, formando uma crosta orgânica resistente à degradação. Tal camada pode, em teoria, suprimir os materiais voláteis, e então a água, na forma de grandes grãos na coma, aparece mais cedo do que, digamos, CN ou C2 na fase gasosa. Temos ainda outra questão muito importante.
De onde, afinal, veio o cometa 3I Atlas? No momento, a análise cinemática mostra que a sua trajetória está ligada ao disco espesso da nossa galáxia, uma zona onde residem estrelas antigas e quimicamente pobres. Isso oferece uma pista cosmoquímica importante. Se o sistema progenitor era pobre em metais, o gelo de água poderia predominar ali, e o dióxido de carbono e o CO ser menos comuns. Estudos realizados este mês mostram que a idade dessas estrelas é de pelo menos 8 bilhões de anos, ou seja, são mais antigas que o Sistema Solar e possivelmente ainda mais. Isso torna o Tri-Atlas o melhor candidato para o cometa mais antigo que já observamos, mesmo que por dados indiretos. E claro, seu mistério e seu aparecimento incrível levam muitos a pensar que não se trata de um simples cometa, mas sim de uma nave espacial. Sim, nas últimas semanas foram publicados vários artigos científicos e nem tanto, e vídeos, discutindo a natureza tecnológica do objeto misterioso e instigando a procurar cuidadosamente por anomalias não gravitacionais. Do ponto de vista científico, o teste é simples. Se houver aceleração além da gravidade, ela deve ser explicada por um fluxo de massa, gás, poeira, que podemos medir independentemente através das bandas de emissão e da fotometria da coma. Já podemos ver água e poeira. Então, o mecanismo de jato natural está ativado, pouco importa quem esteja no leme. Mesmo que fosse uma nave, ela se camuflaria como um cometa que pulveriza gelo, e ainda assim teríamos que explicar as mesmas anomalias. Até o final de setembro, o 3I Atlas ainda é visível da Terra. Depois, ele se perderá no brilho solar e ressurgirá em dezembro. E esta será a segunda tentativa de espectroscopia e imagens de alta sensibilidade, quando ele se aquecer mais profundamente e possivelmente haverá surtos de atividade ou até fragmentação, como no cometa 2I Borisov. Idealmente, veremos a evolução da composição dos grãos na coma, a mudança nos tamanhos das partículas, a inclusão de novos voláteis e a alteração da forma da cauda. Isso fornecerá restrições diretas sobre a porosidade e a condutividade térmica do núcleo, sobre a geografia das áreas ativas e sobre a sua rotação. Há um detalhe importante: a mudança na velocidade do cometa pode revelar muito sobre a sua física. Para um visitante interestelar com grande velocidade, dezenas de quilômetros por segundo, mesmo pequenas acelerações não gravitacionais são difíceis de medir. É necessária uma observação de longa duração com alta precisão e modelos de atividade consistentes. Por isso, o detetor de água SWIFT é particularmente valioso. A água relaciona a luminosidade observada com o possível impulso que o cometa recebe ao evaporar. Se no outono observarmos um aumento na emissão de gás e, ao mesmo tempo, uma mudança previsivelmente pequena na órbita, isso será uma confirmação direta da hipótese natural. Se, por outro lado, a atividade aumentar e a órbita permanecer quase inalterada, isso também será interessante. Significa que as forças reativas são pequenas e teremos de estudar os detalhes: a direção dos jatos, a anisotropia da ejeção e a distribuição da massa das partículas. Mas esta é a subtil cozinha interna da física cometária, e não uma sensação sobre motores. Há ainda outra linha de intriga, mais galáctica. A idade e a cinemática do 3I Atlas indicam que os corpos gelados se formaram e foram ejetados para o espaço interestelar numa época muito remota da galáxia, com uma composição química pobre em elementos pesados. Isso significa que o material de construção para os cometas, gelo, água e voláteis simples, está disponível mesmo com baixa metalicidade, e os mecanismos de ejeção, migração de planetas, dispersão, marés, já funcionavam naquela época. Pela primeira vez,
temos em mãos uma amostra, ainda que remota, de uma substância tão antiga. Sua poeira e gelo são uma cápsula do tempo que viajou através de raios cósmicos por bilhões de anos. Então, podemos tirar conclusões. O 3I Atlas não é uma nave alienígena a nos piscar as luzes de navegação. Por enquanto. Mas é uma nave de outra época e de outro tipo, uma sonda incontrolável de geologia e química enviada não por uma civilização, mas pela dinâmica de um mundo jovem. Observamos o cometa em sua jornada, estudamos seus espectros, determinamos a composição de água e poeira, como se estivéssemos lendo selos antigos de seu passado distante, e o deixamos partir para o espaço. E não partimos de mãos vazias, mas com a consciência de que a cometidade não é uma característica única do nosso sistema solar, mas uma linguagem universal dos planetas, falada por toda a galáxia. Uma nova imagem de Marte. O objeto 3I Atlas foi novamente avistado, e desta vez não parece um cometa. Um cilindro perfeito e luminoso, a pairar no céu marciano, foi capturado pelo rover. Nenhum rastro de poeira, nenhuma fragmentação, apenas uma estrutura bem definida. Apetece exclamar: vocês têm noção do que está a acontecer neste preciso momento? É difícil de acreditar. Mas o que estamos de fato a observar aqui? Vamos analisar. As fotografias recentes do cometa interestelar 3I Atlas, tiradas durante a sua máxima aproximação a Marte, por razões óbvias, causaram uma discussão acalorada na internet. Os utilizadores especularam ativamente sobre a natureza e a origem do objeto, chamando a atenção para a sua forma incomum. Sim, é mesmo assim. O rover Perseverance da NASA capturou o cometa que sobrevoava o céu noturno marciano. Ele entrou no campo de visão da câmara de navegação direita do aparelho, localizado na cratera G0. Estas imagens foram publicadas pela NASA em formato RAW. Após a publicação das imagens, surgiram na internet inúmeras edições amadoras. Foi precisamente a aparência invulgar do 3I Atlas em algumas fotos, em particular a sua forma alongada, que deu origem a novas hipóteses de que o objeto poderia ser algo mais do que um simples cometa. Alguns utilizadores chegaram mesmo a comparar a forma do objeto a imagens de arte rupestre antiga, onde se encontram figuras elípticas alongadas. Apesar de todas as teorias, a explicação revelou-se bem mais prosaica. A forma alongada nas imagens não reflete a estrutura real do cometa, mas sim um artefato causado pelo seu movimento durante uma longa exposição. Acontece que a resolução angular da câmera Perseverança é de aproximadamente 12.500 km por pixel, dada a distância até o cometa de cerca de 38 milhões de quilômetros de Marte. Por isso, a faixa visível na imagem tem um comprimento de cerca de 50.000 quilômetros, e isso é muito maior do que o diâmetro real do cometa. Artefatos visuais semelhantes já geraram confusão antes. Assim, em março do ano passado, imagens de um orbitador lunar revelaram um objeto alongado sobrevoando a Lua. No entanto, mais tarde, descobriu-se que era a sonda lunar coreana Scatel, distorcida devido ao movimento relativo e aos parâmetros de captura. Ainda assim, pelos confins do sistema solar, agora viaja velozmente um visitante extremamente raro, o cometa interestelar 3I Atlas. Os astrônomos ficaram impressionados não apenas pela sua composição, rica em dióxido de carbono, e pelas inesperadas mudanças de cor, mas também pelo seu tamanho potencialmente colossal. E estas estão longe de ser todas as estranhezas. Você vai gostar. Mas, como sempre, vamos por partes. Então, temos diante de nós o cometa 3I Atlas, que inesperadamente começou a brilhar com uma cor verde viva, atraindo a atenção de astrônomos de todo o mundo. Normalmente, a tonalidade verde nos cometas é associada a moléculas de dicarbono na sua camada gasosa,
Mas, no caso deste objeto, elas são quase inexistentes. Astrônomos supõem que o estranho brilho possa estar ligado a substâncias químicas raras ou a processos internos no núcleo do cometa quando ele se aproxima do Sol. Algo como interruptores que se ativam a uma certa temperatura e fazem o objeto mudar drasticamente a sua aparência. Mas a mudança de cor para verde é apenas uma das estranhezas. Atualmente, considera-se que o diâmetro do núcleo do objeto pode atingir 5 quilômetros. Este é o percurso aproximado que um autocarro urbano percorre em 10 a 15 minutos ou 1 hora a pé. Sim, acontece que o objeto é cerca de 1 milhão de vezes mais massivo do que o primeiro visitante interestelar, Oumuamua, um corpo alongado com um diâmetro de apenas 110 metros. Atualmente, está em curso a preparação para a utilização da câmara HiRISE no orbitador da NASA para o estudo do objeto. Imagens de alta qualidade permitirão avaliar diretamente as dimensões do núcleo pela luz refletida e, assim, confirmar ou refutar os cálculos existentes da sua massa. Se o 13 Atlas realmente tiver mais de 5 quilômetros de diâmetro, isso o tornará extraordinariamente grande para um objeto interestelar. Uma raridade como essa nos faz questionar como ele pôde ter se formado e abre espaço para a discussão de hipóteses incomuns, incluindo a possibilidade de uma origem artificial. No entanto, as próximas semanas e meses de observações poderão fornecer respostas para essas questões fascinantes. Quanto à aceleração do objeto, ela é de aproximadamente 4,6 metros por dia. Isso se deve ao fato de que, ao ser aquecido pelo Sol, o cometa perde massa na forma de gás e poeira, criando uma aceleração adicional. Utilizando dados sobre a velocidade de ejeção de matéria, os astrônomos conseguiram estimar a massa do núcleo, que, de acordo com os cálculos mais recentes, excede 33 bilhões de toneladas. Essa estimativa corresponde ao limite superior das medições obtidas com o telescópio espacial Hubble e torna o 13 Atlas um objeto interestelar verdadeiramente massivo. No entanto, um dos fenômenos mais discutidos nos últimos dias tem sido o aparecimento da chamada cauda solar, uma formação luminosa e alongada, direcionada, ao que parece, não para longe do Sol, como nas cometas comuns, mas sim na sua direção. Mas como é que isso é possível? Ora, para as cometas clássicas, é característico que a sua cauda se forme sob a ação do vento solar e esteja sempre estendida na direção oposta ao Sol. No caso da Tri-Atlas, observa-se o cenário inverso. Existem várias hipóteses que explicam este efeito. A mais conservadora delas está relacionada com as particularidades da dispersão da luz em partículas de poeira. Se a coma do objeto for composta predominantemente por nanopartículas ou possuir uma estrutura incomum, a luz pode ser refratada, e também se observa o efeito de difração, um fenômeno em que as ondas luminosas contornam obstáculos. É isso que cria a impressão de que o brilho está direcionado para o Sol. Outra hipótese explica o efeito pela interação de partículas carregadas com o campo magnético interplanetário. Nesse caso, a trajetória das emissões de gás e poeira é determinada não apenas pelo vento solar, mas também por forças eletromagnéticas capazes de moldar uma direção incomum para a cauda. E claro, não podemos deixar de lado a hipótese não oficial. E se não for uma cometa, mas sim uma nave alienígena disfarçada que usa a cauda como uma vela solar para manobras. Do ponto de vista científico, isso é, obviamente, extremamente improvável, mas entre os astrônomos amadores, essa versão é popular. A composição do objeto também desempenha um papel importante. Observações revelaram um teor recorde de dióxido de carbono em relação à água, o que pode indicar condições incomuns para a sua formação.
Emissões gasosas com essa proporção são capazes de se comportar de forma diferente das cometas de água habituais, criando formações luminosas locais que parecem uma cauda inversa. E ainda que alguns pesquisadores admitam que possa tratar-se de uma combinação complexa de processos de poeira, gás e eletromagnéticos, os defensores de hipóteses alternativas veem nesse comportamento um indício de uma anomalia mais profunda. Na sua perspectiva, uma diferença tão persistente e acentuada dos modelos conhecidos pode estar ligada a materiais ou estruturas que a humanidade nunca antes encontrou. Se a humanidade alguma vez receber um sinal de outra civilização, dificilmente será como nos filmes, onde um farol misterioso fura a escuridão do espaço com uma mensagem clara: vocês não estão sozinhos. A realidade, como tantas vezes acontece, é imprevisível. Lembram-se daquele famoso, o chamado primeiro contato intitulado Uau? Pois bem, se ele já aconteceu, poderia ter passado quase despercebido, na forma de uma sequência de números na impressão de um velho radiotelescópio que por pouco não se perderam nas caixas de arquivo, e tudo começou de maneira bem simples. 15 de agosto de 1977, na Universidade Estadual de Ohio, o operador do radiotelescópio Big Ear, Jerry Ehman, estava verificando as impressões de dados, como já havia feito milhares de vezes. Nada de especial, colunas de números que indicavam o nível de ruído de rádio em diferentes frequências. Mas, neste dia, a sua atenção foi atraída por uma série de números e letras que formavam uma faixa estreita, mas anormalmente forte. O sinal era tão brilhante que se destacava do fundo estático, como um farol na noite. Impressionado com o que viu, o funcionário, com uma caneta vermelha, circulou a sequência e, na margem, escreveu apenas uma palavra: Uau! À primeira vista, este evento poderia ser classificado como uma curiosidade, se não fossem algumas circunstâncias. O sinal foi duradouro, 72 segundos. Este é o tempo máximo de passagem de uma fonte pelo setor estreito do Big Ear. Ele estava na faixa da linha de hidrogênio de 1420 MHz, onde, por acordos internacionais, são proibidas as transmissões terrestres. Era intenso, 30 vezes mais forte que o ruído de fundo. E, finalmente, depois de dezenas de tentativas de o buscar novamente, ele nunca mais se repetiu. Nenhuma sequência, nenhuma fonte consistente. E isso imediatamente gerou dois campos: aqueles que viam no sinal um indício de contato inteligente e aqueles que procuravam uma explicação natural, desde satélites e interferências de rádio até fornos de micro-ondas. Naturalmente, na comunidade científica, o fenômeno é tido como não comprovado, mas o sinal possui uma surpreendente vitalidade. Ao contrário de muitas outras anomalias, ele não se mostrou facilmente explicável, e por isso a história se revestiu de lendas e mitos. E foi então que, no início dos anos 2000, começaram a surgir cada vez mais ideias sobre cometas. Cometas emitem nuvens de gás que podem interagir com a radiação solar e criar emissões de rádio na faixa do hidrogênio. Assim, em 2016, o professor de astronomia Antônio Paris propôs uma versão concreta. Na zona de onde veio o sinal Uau! Naquela época, estavam os cometas 266P, Christensen e P2008 X2, Gibbs. As suas nuvens de hidrogênio poderiam ter criado um poderoso pico de emissão na mesma frequência. Esta ideia parecia coerente, tudo era explicável, mas rapidamente surgiram questões. A principal delas, o perfil do sinal era demasiado puro. A radiação cometária é geralmente alongada no tempo e no espaço, não produzindo um pico único tão nítido. No final, a hipótese cometária ficou a meio caminho. Parecia plausível, mas havia demasiados Cs. E agora, quase meio século depois, entra em cena o misterioso 3I Atlas.
E se a fonte daquele sinal não fosse, afinal, um cometa, nem um ruído de fundo aleatório e nem mesmo uma interferência de rádio, mas sim um viajante interestelar? O objeto que passou pelo sistema solar talvez não fosse de todo um pedaço comum de gelo e rocha. E, se for esse o caso, o sinal de 1977 poderia ter sido a primeira saudação de um objeto interestelar cuja visita registramos, mas não através dos telescópios. É claro que a hipótese soa provocadora. Ela levanta mais perguntas do que oferece respostas. Será que um objeto interestelar poderia emitir na frequência da linha do hidrogênio? Naturalmente, é improvável. Isso, então, levanta novamente a sugestão de uma origem artificial. Mas então, de quem era esse sinal? Um ruído de rádio aleatório de uma nave estelar distante ou um farol intencional? Aqui, a ciência e a imaginação se encontram no limite. Sem uma observação repetida, permanecemos reféns de especulações. Um único sinal não prova nada. No entanto, os defensores da ideia de civilizações extraterrestres afirmam: são exatamente anomalias raras como essas que podem ser as chaves para desvendar o mistério. Afinal, visitantes interestelares como Oumuamua e Tri e Atlas já confirmaram que o cosmos está repleto de viajantes que passam por nós, dos quais nem suspeitávamos antes. Por que será que um deles não conseguia enviar um sinal? Ou talvez já o tivessem feito? Em 19 de outubro de 2017, com base em dados do telescópio Pan-STARRS-1, localizado no Havaí, foi descoberto um objeto em movimento e fracamente luminoso, que à primeira vista parecia nada notável. Naquele momento, ele se encontrava a uma distância de 30 milhões de quilômetros da Terra. A princípio, este corpo cósmico relativamente pequeno parecia bastante comum. Afinal, no Sistema Solar existem dezenas e talvez até centenas de milhares deles. Asteroides e cometas são descobertos todos os dias. No entanto, este novo viajante cósmico trazia consigo uma verdadeira sensação. Os astrônomos descobriram que este corpo cósmico não era oriundo do nosso próprio Sistema Solar, mas sim que viera até nós de estrelas distantes, tornando-se assim o primeiro objeto interestelar registrado na história. Ele entrou em nosso sistema a uma velocidade de 30 km por segundo, seguindo uma órbita hiperbólica excepcionalmente alta, quase em ângulo reto com o plano da eclíptica. Ficou-se a saber que, no momento da sua descoberta, já tinham passado 40 dias depois de ter passado pelo seu ponto mais próximo do Sol. Inicialmente, o objeto descoberto foi considerado um cometa, tendo sido anunciado a 25 de outubro de 2017 e recebendo a designação C2017-U1. Já então, a sua órbita incomum era conhecida. Numa tentativa de confirmar a atividade cometária, foram realizadas observações extraordinárias no Very Large Telescope no mesmo dia, mas nas imagens obtidas não foi detectada coma cometária, ou seja, a envolvente gasosa à volta do núcleo. Consequentemente, o objeto foi renomeado para A2017-U1, tornando-se inicialmente o primeiro cometa e depois o primeiro asteroide proveniente do espaço interestelar. A equipa que trabalha no âmbito do programa Pan-STARRS atribuiu ao objeto descoberto o seu próprio nome, Oumuamua, que, em tradução do havaiano, significa batedor ou aquele que vem de longe. Convém salientar que também foi considerada a opção do nome Rama, em homenagem à nave alienígena do romance de ficção científica Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke. Assim, o Oumuamua criou um precedente para a União Astronômica Internacional em termos de designação. Para tal, foi introduzido um índice especial para ele e objetos semelhantes, a letra maiúscula latina I, da palavra inglesa interstellar.
No final das contas, o Oumuamua recebeu a designação final de um I/2017-U1. Anteriormente, pesquisadores supunham que o visitante interestelar era composto de rocha e tinha uma forma alongada, semelhante a um charuto, com aproximadamente 300 metros de comprimento e entre 30 e 40 metros de largura. No entanto, outro grupo de astrofísicos concluiu que o objeto possui uma forma muito mais plana, algo que lembra uma panqueca ou um biscoito. Com a ajuda do telescópio espacial William Herschel, obteve-se o espectro do objeto, que indicava uma cor vermelha uniforme por toda a sua superfície, semelhante à de muitos objetos do cinturão de Kuiper. Corpos celestes adquirem a cor vermelha em resultado da irradiação por raios cósmicos. No entanto, os investigadores afirmam quase com certeza que o objeto misterioso é composto por gelo heterogêneo. Eles calcularam com que rapidez esses gelos deveriam sublimar-se, ou seja, passar do estado sólido para o gasoso, durante a passagem de Oumuamua pelo Sol. Também foram calculados a força de repulsão, a massa, a forma e a capacidade de refletividade do gelo. Em seguida, os dados obtidos foram comparados com as características de vários tipos de gelo e chegaram à conclusão de que apenas um corresponde com maior precisão: o nitrogênio sólido. Material semelhante é conhecido pelos cientistas, já que é observado na superfície de Plutão. Por isso, os autores da hipótese consideram que Oumuamua pode ser composto exatamente do mesmo material e ser parte de um planeta parecido com Plutão, mas localizado num outro sistema estelar. Mas um pouco depois, em 27 de junho de 2018, os astrônomos declararam que Oumuamua era, afinal, mais um cometa moderadamente ativo do que um asteroide. Isso foi determinado através da medição da aceleração não gravitacional do objeto, o que se alinha com o modelo de desgasificação de um cometa. A velocidade do objeto foi fortemente influenciada pelo nosso Sol. Ao se aproximar dele, o objeto começou a acelerar e esse impulso mostrou-se mais poderoso do que a gravidade por si só poderia explicar. No entanto, o objeto não tinha cauda, algo típico de cometas. Por isso, a pergunta sobre o que Oumuamua de fato representava pairava novamente no ar. Este objeto espacial girava no espaço, num movimento semelhante a um cambalhota. O período dessa rotação era de 7 a 8 horas. A superfície seca, a forma incomum e a trajetória misteriosa levaram alguns pesquisadores a questionar se este objeto não seria uma sonda de uma civilização extraterrestre. Mas é difícil acreditar nisso. Sim, é de facto um objeto misterioso, mas algumas pistas, como a sua cor e a ausência de emissões de rádio, indicam que Oumuamua é um objeto de origem natural. Pouco depois, foi desenvolvido um modelo computacional que explicou as suas surpreendentes características. O cenário demonstrou que Oumuamua é, na verdade, um fragmento de um corpo planetário que se aproximou muito da sua estrela e foi despedaçado pelas forças de maré. Quando os corpos celestes passam por um objeto massivo, são submetidos à ação de poderosas forças de maré. Este efeito foi observado, por exemplo, no ano de 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 se aproximou demasiado de Júpiter e as forças de maré o fragmentaram em 21 fragmentos separados. A modelagem revelou que as forças de maré, a uma distância próxima de uma estrela, podem não só despedaçar um objeto, mas também formar fragmentos alongados e planos como Oumuamua. A velocidade de deslocamento de Oumuamua no espaço interestelar é de quase 30 km por segundo. A sua aproximação do Sol levou-o a acelerar até uma velocidade máxima de 88 km por segundo.
Após atingir o pico da sua órbita, o objeto mudou de direção e, ao deixar o nosso sistema solar, dirigiu-se para a constelação de Pégaso. Estima-se que ele deixará definitivamente os limites do nosso sistema daqui a cerca de 20 anos. Atualmente, não se sabe ao certo há quanto tempo Oumuamua viajou entre as estrelas. Podem ser centenas de milhões e até bilhões de anos. Ao calcular o movimento do objeto, os astrônomos concluíram que ele se movia na nossa direção, proveniente das estrelas na constelação de Lira. Por exemplo, a partir de Vega, a sua jornada teria levado cerca de 600 mil anos. No entanto, há 600 mil anos, Vega e outras estrelas vizinhas não se encontravam, de forma alguma, no local de onde Oumuamua vinha. Portanto, atualmente, presume-se que ele foi ejetado de um dos sistemas estelares na constelação de Carina há cerca de 45 milhões de anos. Considerando todas as propriedades únicas deste objeto, surge uma pergunta lógica: por que não enviar uma sonda até ele? Em 30 de outubro de 2017, o projeto Lira foi desenvolvido com a missão de construir uma sonda e enviá-la ao Oumuamua em fuga. O problema é que o objeto foi descoberto quando já estava em sua trajetória de saída do sistema solar, e ele se move muito rápido, a 88 km por segundo. A sonda mais rápida já construída pelo homem, a sonda Parker, tem uma velocidade máxima de cerca de 95 km por segundo. Mas o planejamento e a preparação de uma missão é um processo complexo e demorado. Pelas estimativas mais conservadoras, isso exigiria não menos de 5 anos. E ainda há a questão financeira. Mesmo que criemos uma sonda capaz de se mover 2 vezes mais rápido, ainda assim ela levaria uma década para alcançar Oumuamua. Após calcular todos os riscos e possíveis custos, o projeto Lira foi encerrado. Pois bem, hoje o solitário viajante Oumuamua afasta-se de nós irremediavelmente. Ele, sem dúvida, forneceu inúmeros novos conhecimentos aos astrônomos de todo o mundo. É digno de nota também que o segundo objeto interestelar, o cometa 2I-Borisov, foi descoberto apenas 2 anos depois. Há esperança de que visitantes em nosso sistema solar entrem com muito mais frequência do que se poderia imaginar. E à medida que a humanidade cria instrumentos com visão cada vez mais aguçada sobre cada novo hóspede do abismo interestelar, iremos saber cada vez mais. No início de outubro deste ano, entre os dias 1º e 7, as sondas orbitais ExoMars e Mars Express observaram um fenômeno raríssimo: a passagem do cometa interestelar 13 Atlas. Aliás, este é o primeiro objeto que se conseguiu registrar tão perto de Marte. A distância mínima entre o cometa e as órbitas dos aparelhos foi de cerca de 30 milhões de quilômetros. Pelos padrões cósmicos, a distância é considerável, mas no contexto de viajantes interestelares é quase um toque. Assim, a sonda ExoMars, que opera na órbita de Marte desde o ano de 2016, está equipada com uma câmera de alta resolução Cassis. O cometa 3I Atlas revelou-se um alvo extremamente fraco. Segundo as estimativas dos especialistas, ele é dezenas de milhares de vezes mais fraco do que os objetos que a câmera normalmente capta. Para obter uma imagem, os operadores da missão alteraram os parâmetros de observação, aumentando o tempo de exposição para 5 segundos e realizando uma série de várias dezenas de fotografias. O resultado foi um ponto esbranquiçado e mal discernível contra o pano de fundo da escuridão cósmica. No entanto, por trás desse ponto escondia-se algo mais. Ao redor do núcleo era possível distinguir um brilho fraco, a coma, uma nuvem de gás e poeira que surge com a evaporação de substâncias voláteis. A coma, com uma extensão de vários milhares de quilômetros, permitiu confirmar a atividade do objeto.
No entanto, os pesquisadores observam que a cauda ainda não se manifestou, aparentemente devido à baixa luminosidade. Alguns especialistas, contudo, ressaltam que a ausência de uma cauda proeminente pode indicar propriedades físicas incomuns do corpo. Parte dos pesquisadores admite que o objeto pode ter uma estrutura extremamente densa e ser pobre em substâncias voláteis. Outros analistas apontam para um brilho anormalmente estável e um comportamento refletivo incomum, sugerindo a possibilidade da presença de superfícies metálicas ou compostas. Foi a partir dessas características que surgiu, em discussões populares, a hipótese da origem artificial do corpo, como se não fosse um cometa natural, mas sim um objeto interestelar tecnológico. Os argumentos apresentados pelos defensores desta versão resumem-se a alguns pontos. A trajetória de 13 Atlas desviou-se apenas ligeiramente sob a ação do vento solar. A reflexão da luz revelou-se mais homogênea do que a de cometas empoeirados típicos. Por fim, o espectro de luz visível não exibia linhas características de vapor de água. Contudo, a maioria dos planetólogos salienta que estas observações podem ser explicadas por processos naturais. O cometa pode ter perdido uma parcela considerável de substâncias voláteis ainda antes de entrar no sistema solar. A superfície restante cobriu-se com uma crosta de poeira, o que lhe conferiu uma maior refletividade. Em comparação com a sonda ExoMars, o segundo aparelho marciano, a Mars Express, também tentou captar o visitante interestelar nesse período. Contudo, os resultados revelaram-se menos óbvios. A câmera do aparelho tinha uma exposição mais curta, de apenas meio segundo, e as imagens obtidas ainda não detectaram um sinal claro do cometa. Paralelamente, foram realizadas observações com o uso de espectrômetros, mas ainda não está claro se o brilho do objeto é suficiente para destacar as linhas espectrais. Um toque interessante nesta história, como sabem, foi uma curta série de imagens obtidas da superfície do rover Perseverance. Numa das imagens, o cometa, capturado como um rasto luminoso alongado, fez lembrar um cilindro, o que gerou uma discussão animada. Contudo, a análise subsequente revelou que a chamada forma cilíndrica era resultado de um efeito óptico. Este episódio lembrou a complexidade da interpretação das observações. A propósito, o rover Curiosity não conseguiu fotografar o 13 Atlas devido à fraca luminosidade do cometa e às limitações técnicas das câmaras. As tentativas de outras missões marcianas de se juntarem à observação também merecem destaque. Por exemplo, o orbitador chinês e o rover Zhurong transmitiram dados de telemetria sobre o estado da atmosfera. Astrônomos indianos sincronizaram telescópios terrestres com as medições orbitais da NASA. Radiotelescópios sul-africanos também procuraram sinais de rádio, mas o cometa revelou ser uma fonte demasiado fraca. No entanto, a colaboração de diversas nações demonstrou uma crescente participação internacional na pesquisa. Como observam os especialistas da Agência Espacial Europeia, a observação do 3I Atlas tornou-se uma espécie de teste às capacidades dos equipamentos em operação em condições extremas. Observar um corpo tão tênue a partir da órbita de outro planeta é um desafio no limite da sensibilidade da tecnologia moderna. Ainda assim, estes dados já trouxeram uma experiência valiosa para futuras missões. Entretanto, a atenção dos investigadores volta-se para o futuro. Em novembro deste ano, estão planeadas observações adicionais do cometa com a ajuda da sonda espacial JUICE, que se encontra perto de Júpiter. Até lá, o cometa aproximar-se-á do Sol e tornar-se-á mais ativo. Espera-se que desenvolva uma cauda proeminente, o que permitirá estudar a composição da matéria com maior precisão. Os dados da JUICE são esperados em fevereiro de 2026
e podem tornar-se um importante complemento às observações marcianas. E quem sabe, talvez a sonda registre algo absolutamente inexplicável. Por fim, a observação do objeto está intimamente ligada à preparação de uma nova missão europeia, a Cometa Interceptador, cujo lançamento está previsto para o ano de 2029. Este aparelho será colocado em órbita, onde poderá aguardar o surgimento de um cometa adequado, talvez até mesmo um interestelar. E ao contrário das sondas orbitais em Marte, ele terá a capacidade de mudar rapidamente de órbita e se dirigir ao objeto para uma passagem próxima. E isso já é impressionante, não é verdade? A experiência adquirida ao fotografar o 13 Atlas ajudará a determinar os parâmetros ideais para futuros encontros com corpos que se movem em trajetórias imprevisíveis. O cometa 13 Atlas, nesse sentido, é um embaixador de outro mundo, trazendo consigo poeira antiga de épocas interestelares, ou um enxame de invasores.